Você já teve aquela sensação estranha de que tem alguma coisa grande para acontecer? Tipo, como se tudo que a gente vive hoje fosse só a calmaria antes da tempestade? Pois é, eu também. E talvez, só talvez, não seja só impressão. Porque tem uma profecia lá no livro de Daniel que por muito tempo ficou quase esquecida. Quase ninguém falava dela. Parecia meio inofensiva, sabe? Mas hoje, com tudo que está rolando no mundo, essa profecia ganhou um peso novo e é impossível ignorar. Mas antes da gente mergulhar nela, deixa eu te perguntar: você acredita que existe um relógio profético já em contagem regressiva? Se a sua resposta foi talvez, então continua aqui comigo, porque no final desse vídeo você pode sair com outra ideia. Se você é novo por aqui, esse é o Mundo do Saber. E aqui a gente desenterra verdades antigas que tem muito a dizer sobre o presente. E se você curte esse tipo de conteúdo, vai por mim, fica até o final, porque o que eu vou te contar agora é diferente de tudo que você já viu sobre Daniel. Bom, vamos lá. Lá no capítulo 8 do livro de Daniel, tem uma visão bem peculiar. Tem carneiro, bode, chifres, parece até uma história simbólica meio difícil de entender. E talvez por isso tanta gente passou direto por ela. Mas o que poucos percebem é que essa visão foi tão intensa, tão profunda, que o próprio Daniel ficou doente depois que teve. Sério, olha o que ele escreveu. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Imagina o peso espiritual disso. Mas o que foi que ele viu afinal? Daniel viu um carneiro com 2 chifres, representando os reis da Média e da Pérsia. Depois, apareceu um bode, com um chifre notável, que representava a Grécia. Esse bode destrói o carneiro com violência. E do chifre grande, depois que ele se quebra, surgem 4 chifres menores. E de um deles, nasce um chifre pequeno, que cresce e cresce até se tornar uma figura poderosa e muito sinistra. Esse chifre pequeno é o centro da profecia. E é aí que a coisa começa a esquentar. Esse personagem misterioso se exalta contra o próprio príncipe do exército, lança por terra o santuário, interrompe o sacrifício diário e prospera com engano e astúcia. Só de ouvir isso já dá para sentir que não é um personagem qualquer. Não é só um rei antigo. Tem algo maior, mais profético acontecendo aqui. E o mais intrigante, Daniel ouve uma pergunta no meio da visão. Até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora e da entrega do santuário para ser pisonado? E a resposta é: até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs. Esse número virou um dos maiores mistérios proféticos da Bíblia. Mas agora pensa comigo. Daniel teve essa visão por volta do ano 550 a.C. A visão envolvia reinos que ainda nem tinham se levantado. E mesmo assim, tudo que ele viu aconteceu. O Império Medo-Persa, depois Alexandre o Grande, aquele chifre notável, a divisão do reino dele em 4 e a ascensão de poderes religiosos, políticos que perseguiriam a fé verdadeira. Tudo isso, aos poucos, foi se desenrolando na história. E como se não bastasse, o tal do chifre pequeno continuou ativo, mudando leis, perseguindo, enganando. E é aqui que entra a parte que ninguém gosta de encarar. Essa profecia não é só sobre o passado. Ela continua viva. Ela está falando do tempo do fim. Sabe aquele sentimento de que está tudo caminhando para alguma coisa muito maior? Então, Daniel estava vendo isso, só que lá atrás. E o mais louco, ele mesmo não entendeu. Ele pediu explicação. E o anjo que apareceu para ele, chamado Gabriel, disse assim: a visão é para o tempo do fim. E pronto. A gente volta para o início da nossa conversa. Será que essa profecia, que parecia tão simbólica, tão distante, na verdade está se cumprindo bem diante dos nossos olhos?
Será que a gente está tão acostumado com o caos que nem percebeu que ele já está dentro da profecia? Você acha? Bom, vamos lá. Se você está comigo até aqui, parabéns, porque agora a gente vai entrar na parte mais densa da profecia. E olha, vai fazer você olhar para certas coisas com outros olhos. Mas antes de continuar, deixa eu só te dizer uma coisa. Se esse tipo de conteúdo mexe com você, se te dá vontade de entender mais, de ir mais profundo, fica com a gente no Mundo do Saber, porque aqui a gente está só começando. Se você se interessou por esse conteúdo, vai aparecer aqui no card acima um vídeo que fala sobre a profecia de Gog e Magog. Está se cumprindo agora o que a guerra entre Israel e Irã tem a nos dizer. Após assistir a este vídeo, assista do card. E vou te confessar, tem coisa vindo por aí que, olha, se fosse você, eu não perdia. Pronto para ir a... Tá, então a gente entendeu que a visão de Daniel 8 não é só uma história do passado. Ela é uma chave, um código. E mais do que isso, ela aponta diretamente para o nosso tempo. Mas calma, para entender o que essa profecia significa hoje, a gente precisa decifrar esse tal número que o anjo mencionou. 2.300 tardes e manhãs. Tá, mas o que isso quer dizer? À primeira vista, parece um número qualquer. Só que na linguagem profética da Bíblia, os números têm peso. E aqui, a palavra usada é tardes e manhãs, o mesmo termo que aparece na criação, em Gênesis. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Ou seja, essas 2.300 tardes e manhãs são dias. E na profecia bíblica, um dia representa um ano literal. E se isso parece estranho, não se preocupa. A própria Bíblia usa esse padrão em vários textos. Então, se a gente aplicar esse princípio aqui, 2.300 dias igual a 2.300 anos. A pergunta é, a partir de quando começa essa contagem? E é aí que entra Daniel 9. Lá, o anjo Gabriel volta e explica uma parte da visão, porque Daniel ainda estava em choque com tudo. E ele diz assim, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Essa ordem aconteceu no ano 457 a.C., dada pelo rei persa, Artaxerxes. Pronto, agora temos a chave. Se a contagem dos 2.300 anos começa ali, no ano 457 a.C., é só fazer as contas. 457 a.C. mais 2.300 anos, chegamos ao ano 1844. Sim, 1844. Agora me responde com sinceridade. O que aconteceu nesse ano que poderia ter relação com a purificação do santuário? Bom, vamos entender o símbolo primeiro. No Antigo Testamento, o santuário era um lugar físico onde o povo levava seus pecados. Todo aquele sistema, sacrifícios, sangue, véu, sacerdotes, era um modelo, um tipo, uma representação de algo muito maior. O verdadeiro santuário, segundo o livro de Hebreus, fica no céu. É lá onde Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, intercede por nós. E é esse santuário que, segundo a profecia de Daniel, seria purificado após os 2.300 anos. Então, em 1844, algo aconteceu no céu, algo invisível aos olhos humanos, mas profeticamente decisivo. A purificação do santuário começou. Um novo tempo profético teve início. É como se um julgamento tivesse começado, e não um julgamento qualquer, um julgamento que separa o tempo da ignorância do tempo da decisão. Um tempo onde cada escolha importa, cada atitude, cada pensamento. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é assustador e libertador ao mesmo tempo. Porque quer dizer que a gente já entrou no tempo do fim. A gente não está mais esperando por ele. A gente está dentro dele. E olha ao redor. Sério, olha com atenção. A natureza está desmoronando. Valores virando fumaça. A espiritualidade virou meme. E o que antes era absurdo, agora é normal.
Você acha que isso é só coincidência? Acha mesmo que todas essas peças estão se movendo ao acaso? Ou será que o tabuleiro está sendo arrumado para um grande desfecho? A resposta, no fundo, você já sabe. Mas calma, não é hora de pânico, nem de desespero. É hora de despertar. Porque olha só o que Jesus falou lá em Mateus 24, quando os discípulos perguntaram: Senhor, quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Ele não respondeu com um número, ele respondeu com sinais. Falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições, enganos espirituais e o evangelho sendo pregado a todas as nações. Agora me diz, quais dessas coisas não estão acontecendo agora? Parece familiar? Pois é, o que Daniel viu há mais de 2.500 anos está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. E tem mais uma coisa, uma que quase ninguém comenta, mas que me arrepia até hoje quando lembro. Sabe aquele chifre pequeno? O poder que se levantaria contra Deus? Ele ainda está ativo. Não como um império antigo, mas como um sistema, uma mentalidade, uma estrutura que se infiltra em religiões, governos, mídia, cultura. Sutil, silenciosa, mas muito, muito eficaz. Enganando, distorcendo, substituindo a verdade por versões diluídas, misturando verdade com mentira, colocando eu no lugar de Deus. E tudo isso como parte de um planejamento muito mais sombrio. Só que Daniel já sabia disso. Ele viu, ele escreveu, e o anjo disse: sela a visão, porque ela é para o tempo do fim. E agora, 2.300 anos depois, ela está se desenrolando bem aqui. Quer saber a parte mais louca? Tem gente que ainda está esperando por sinais, por provas, por confirmações, sem perceber que já estamos no meio da história. Agora respira fundo, porque na última parte a gente vai falar do que ainda está por vir e do que tudo isso significa para você. Mas antes, me diz aí nos comentários, você já tinha ouvido essa explicação da profecia dos 2.300 anos? Ou isso aqui foi novidade total para você? Me conta, porque é ouvindo você que o mundo do saber cresce e melhora a cada vídeo. E se você sente que esse conteúdo precisa chegar em mais gente, compartilha, mas compartilha com intenção. Não é sobre likes, é sobre consciência. Tá pronto para seguir até o fim? Então tá. Você entendeu que a profecia de Daniel 8 aponta para 2.300 anos. Entendeu que esse tempo terminou em 1844 e que, a partir dali, começou uma nova fase no plano divino, algo como o início do juízo final. E agora, o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Porque se esse juízo começou no céu, significa que a gente está vivendo o tempo da decisão. É como se o céu tivesse começado a revisar, um por um, os nomes, as histórias, as escolhas. E não com base em religião, cargo ou aparência, mas com base no que está aqui dentro. Sabe aquela sensação de que tem algo maior acontecendo por trás da rotina? Aquele incômodo que às vezes bate mesmo quando tudo parece normal? Aquela dúvida existencial que te visita de madrugada? Isso não é aleatório. É o teu espírito reagindo a algo invisível, mas real. É como se Deus estivesse sussurrando: acorda, eu tô voltando. E olha, não tem nada mais poderoso do que saber que a gente faz parte de algo eterno. Você não tá aqui por acaso. Esse vídeo não chegou até você por acaso. E essa mensagem não é só informação. É um chamado. Lembra da estrutura da história que falamos lá no começo? Do mundo comum, a jornada, o desafio, a transformação? Então, talvez você esteja bem no meio dessa jornada agora. Talvez sua vida pareça normal por fora, mas por dentro você sabe que algo mudou. Talvez você tenha tentado de tudo: religião, filosofia, sucesso, dinheiro, e ainda assim, algo falta.
Sabe o que é? O reencontro com o propósito. A profecia de Daniel não é para te assustar, é para te acordar. A vida não vai continuar para sempre nesse ritmo frenético, raso, automático. O mundo está numa contagem regressiva e cada segundo que passa é um passo a mais para o fim da história. Mas aqui vai a verdade mais linda de todas. O fim não é uma tragédia, é o recomeço. É quando tudo aquilo que parecia perdido finalmente se encaixa. É quando o bem vence. É quando o verdadeiro rei assume o trono. E sim, você pode estar nesse novo começo. Aliás, você foi criado para isso. Mas, como toda grande história, isso exige uma decisão. E aí, qual vai ser a sua? Vai continuar vivendo no piloto automático, fingindo que isso tudo é só coincidência? Ou vai encarar de frente a realidade espiritual em que estamos vivendo? Olha, eu não tô aqui para te dar uma lista de regras, nem para pregar a religião. O que eu quero, de verdade, é que você pense. Pense na sua história. Pense no seu rumo. Pense no que Deus pode estar querendo te mostrar agora. Porque no fundo, você já sentiu o chamado. Talvez não com palavras, talvez só com um aperto no peito, mas ele tá aí. E se você chegou até o final desse vídeo, é porque sua alma ainda escuta. Então, escuta mais uma coisa. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4. Esse tempo chegou. O livro está sendo aberto. As verdades estão vindo à tona. E as máscaras estão caindo. O que você vai fazer com isso? Se você sentiu que esse vídeo te tocou de alguma forma, faz uma coisa simples. Não guarda só para você. Talvez tenha alguém perto de você que também precisa ouvir isso, mas que não tem coragem de procurar. Manda! Não como quem força, mas como quem ama. E se você quiser continuar mergulhando nesse tipo de conteúdo, direto, real, baseado na Bíblia, mas com os pés no mundo de hoje, se inscreve aqui no Mundo do Saber. Mas só se fizer sentido para você. Aqui a gente não quer números. A gente quer despertos. E se você quiser fazer parte dessa jornada, já sabe onde me encontrar. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe de verdade.